pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso bate-papo de presença, um espaço pensado em apresentar, discutir e celebrar a nossa querida e amada odontologia. Nesse programa eu compartilho com você um pouquinho sobre as estratégias que você pode usar no seu dia a dia para atrair os melhores pacientes das redes sociais para o seu consultório, sempre com ética e sem desperdício do seu tempo. Tá? Eu sou Daniel Maranha, sou um dentista como você, tenho mais de 20 anos aí que vivo da odontologia, mais de 10 anos dedicados à docência e vejo de dentro todos os problemas, anseios e necessidades que a odontologia tem. E por isso decidi criar esse canal, para poder devolver para a odontologia um pouquinho de tudo aquilo que ela me presenteou, tá? Aqui nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero apresentar para você uma lista com os 5 tipos de conteúdo, os tipos de postagem que convertem pacientes do seu Instagram para o seu consultório. Ah, isso é interessante, hein? Então me acompanha, porque nesse nosso bate-papo de hoje, eu vou apresentar para você esses 5 tipos de postagem e como você vai fazer para tirar o melhor proveito de cada um deles. Como você vai fazer para construir cada um deles, construir esse conteúdo de uma maneira assertiva para que ele efetivamente tenha resultado em atrair pacientes para dentro do seu consultório, as pessoas que estão na rede social, que estão ali no Instagram, para dentro do seu consultório, certo? Então, vem comigo, me acompanha e vamos nessa. Então, a primeira coisa que a gente tem que sempre se lembrar é que toda criação de conteúdo, ela tem um porquê. E esse porquê da nossa criação de conteúdo está intimamente ligado com quem nós queremos falar. Então, a gente cria conteúdo por um motivo. Qual o motivo? A gente cria conteúdo para atrair esses pacientes para dentro do nosso consultório, tá? A nossa meta final é atrair esse paciente para dentro do consultório. Certo? Então, se a sua meta final é atrair paciente para dentro do seu consultório, a gente tem que primeiro saber quem é esse cara, né? Quando você vai pescar, não sei se você pesca ou não, mas existem iscas diferentes, né? Para você atrair peixes diferentes. Tem a isca artificial, tem a isca natural, tem a isca com isso, isca com aquilo. Eu não manjo muito de pescaria não, mas sempre acompanhei um tio meu que gosta demais de pescaria. E ele sempre tinha lá, não, hoje nós vamos para represa não sei da onde, aí tem que ser uma isca especial, diferenciada. Ah, você vai pescar no mar, a isca é outra, você vai pescar não sei aonde, a isca é outra. Então ele tinha, né? Ainda tem, né? Toda essa preparação quando vai pescar, por exemplo. E da mesma forma a gente quer pescar esses caras aí da rede social, fazendo uma analogia, a gente quer pescar esses caras e trazer eles para dentro do nosso consultório, né? E para a gente fazer essa pescaria, a gente tem que saber primeiro qual é o peixe que a gente quer trazer. Para saber qual é o peixe que a gente quer trazer, para a gente escolher qual é a isca melhor para usar. Vamos agora traduzir isso aí, colocar isso na prática aqui no nosso dia a dia. Como funciona isso? Vamos lá. Vamos supor que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque né, aí eu falo dentro da minha especialidade, eu posso falar com maior propriedade até para explicar para você, mas ao mesmo tempo você pode fazer aí o paralelo para a sua especialidade. Mas, clareamento. Clareamento é um exemplo que eu sempre gosto de usar, porque o clareamento é um grande procedimento de porta de entrada que os pacientes procuram, né? Eles têm essa procura. Mas é todo paciente que te procura para clarear dente? É todo paciente que te procura para esse seu procedimento que é a entrada do seu consultório? Nem sempre, né? Então, tem muito paciente que procura o clareamento, ele tem um perfil, né? Esse paciente que procura o clareamento, ele tem um perfil específico. Ah, mas eu não sei como é esse perfil do meu paciente. Então, eu vou te fazer uma sugestão. Você vai procurar aqui no meu YouTube, eu vou dar uma dica, explicar rapidamente, mas você vai procurar aqui no meu YouTube, vai procurar aqui no meu Instagram, como é que você faz para definir o seu público de pacientes ideais. Tem aqui nos vídeos, eu vou deixar depois na descrição
aqui do YouTube eu vou deixar que vídeo que é esse, e depois, se você não quiser buscar, né, e no Instagram depois, quem quiser, me manda um direct que eu explico e mando o link também desse vídeo. Mas vamos lá. O que você tem que entender? Como é o jeito fácil de saber isso? O jeito fácil de saber isso é pegar uma amostra de fichas clínicas de pacientes que te procuraram para fazer esse procedimento de entrada. Então, sei lá, você vai pegar 10 fichas. Você tem lá vai fazer uma pequena amostra, vai pegar 10 fichas, 15 fichas, 20 fichas, as que você conseguir, que você tiver tempo para fazer, ou que você consiga fazer, pedir para sua secretária fazer, enfim, tá? Então você vai pegar ali uma quantidade de fichas e vai fazer ali algumas perguntas para aquelas fichas. Você vai anotar faixa etária, você vai anotar queixa principal, você vai anotar dentro dessas fichas, né? Gênero, você vai anotar dentro dessas fichas localização geográfica, de onde essas pessoas vieram, se elas moram perto do seu consultório, se elas moram longe, enfim, isso é interessante, por quê? Porque na hora de anunciar lá na frente, tudo isso é subsídio para você anunciar para as pessoas certas, tá bom? Então, anota isso. Fez isso, você vai pegar daquilo ali, vai ver, vai traçar, você vai perceber que você tem uma faixa etária dominante, você vai ter um gênero dominante, você vai ter um paciente ideal ali, né, um protótipo de paciente ideal ali, que é o cara com quem você vai conversar. Ah, e por que eu tenho que descobrir tudo isso? Eu não estou entendendo nada, você não ia ensinar 5 tipos de postagem? Sim, calma que eu vou chegar lá. Por que calma que eu vou chegar lá? Porque para fazer qualquer tipo de postagem eu tenho que saber quem é esse cara, porque é para ele que eu vou direcionar tudo isso, é para ele que eu vou conversar. Então, se eu vou fazer meus posts de clareamento, eu tenho que saber que essas pessoas têm uma faixa etária X para eu poder adequar o quê? A minha linguagem. Porque se eu não adequo a minha linguagem, corre o risco de eu conversar com as pessoas erradas e eu afastar as pessoas porque eu não estou sabendo me posicionar na hora de falar, porque eu não estou sabendo me posicionar na hora de explicar aquilo. Veja só, quando eu estou aqui conversando com você, eu tenho uma ideia de quem é a pessoa com quem eu estou falando. Então eu sei que você é dentista, então eu sei que eu posso esbanjar aqui termo técnico e você vai me entender. Por exemplo, tá? Um exemplo, é um jeito de eu usar aqui o meu linguajar para repelir quem não é dentista. Porque o cara que não é dentista não vai ficar gostando de ouvir falar sobre clareamento, sobre alinhador, sobre aplicação, harmonização orofacial. Ele não vai querer ouvir sobre isso, não do jeito que eu tenho para falar. Agora, quando você vai falar para o público final, quando você vai falar lá para o teu paciente, você tem que adequar isso. Porque se você não adequa, se você não consegue adequar a sua linguagem, você vai criar uma barreira entre você e a pessoa com quem você está conversando. E isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Certo? Então, primeira coisa, acerte muito bem esse ponteiro. Esse ponteiro tem que estar, tinindo. Isso não pode sair do lugar. Porque se você começar a conversar com a pessoa errada, você pode atrair a pessoa errada ou atrair ninguém. Tá? Porque você está se comunicando com alguém que não é a pessoa que você gostaria dentro do seu consultório. Você pode estar perdendo seu tempo, fazendo as pessoas perderem o tempo delas, exagerando bastante. Vai que você começa a falar com as senhorinhas que usam um prótese total sobre as vantagens do Invisalign e aí você vai tentar vender Invisalign para quem usa prótese total. Tome cuidado para você não errar, perder seu tempo, perder seu dinheiro e por aí vai. Tá bom? Então, fique esperto para não vacilar nisso daqui. Quando a gente vacila nisso aqui, as coisas tendem a não dar muito certo. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os conteúdos então? O primeiro conteúdo que a gente tem que fazer, que é um conteúdo muito, mas muito importante, que eu vejo muito pouca gente fazendo, é o conteúdo removedor de objeções. Ah, como assim um conteúdo removedor de objeções? Vamos lá. Quantas vezes você já ouviu dos seus pacientes que eles não frequentam o dentista porque eles têm medo? Você algum dia se aprofundou para saber medo do quê?
Às vezes é medo porque já teve um trauma, porque já fez uma extração e essa extração teve uma complicação, ou é porque já fez algum procedimento e a anestesia não pegou, ou porque eles sempre trazem histórias, todo paciente tem uma bagagem, né, uma bagagem odontológica que ele traz junto com ele. Muitas vezes a gente é inclusive responsável por eliminar essa bagagem ruim e colocar uma nova boa bagagem ali, né? Uma nova boa experiência. Isso é muito frequente, né? Eu estou ali na clínica o tempo todo, eu vejo pacientes que vêm cheios de medo, que os alunos atendem super bem e que saem de lá felizes, contentes, ressignificando aquilo que é ser tratado por um dentista para eles. Para eles ir ao dentista vão extrair. Furou, eu escuto muito isso, exatamente desse jeito. Furou, arranca. E aí a gente mostra que não é assim. A gente mostra a odontologia evoluiu demais dessa época. Não é mais isso faz muito tempo, né? Mas para algumas pessoas na cabeça deles, no imaginário deles, ainda é isso. E a gente tem como quebrar essa objeção. E mostrar para eles, olha, isso a gente consegue fazer no 1 a 1, claro, mas por que não fazer com um alcance maior? Quando a gente faz isso no alcance maior é o quê? É fazer isso na nossa rede social, fazer isso no nosso Instagram. É mostrar, pô, existe saída. Você não precisa mais se preocupar, remove essa objeção dele de que, não, eu não vou no dentista porque eu preciso extrair dente, extrair dói. Não, crie conteúdo, mostre para ele que não é bem assim que as coisas funcionam, as coisas evoluíram. Você trabalha de um jeito diferente do que ele já ouviu falar ou da experiência que ele teve lá no passado. Você pode provar para ele que você não é só mais um. Quebre essas objeções. Quer ver uma objeção bem interessante se quebrar? Eu, por exemplo, sou um tomador de café. Eu tomo muito café. Gosto mesmo de café. Hoje mesmo, no dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, eu tomei uma garrafa térmica de café só no período da manhã. Tá? Então vamos lá. Existe o mito de que o café é uma pessoa que toma café, ele é um cara que ele é contraindicado a fazer clareamento dental. Hoje a gente sabe que isso não funciona assim. Isso durante muito tempo foi um mito mesmo, foi tratado assim, foi conversado assim, se pedia para os pacientes para evitarem alimentos com corante, alimentos com café, como chocolate, enfim, refrigerantes e tal. Se eu sou um cara que não consigo ficar sem café, fosse querer me consultar para fazer um clareamento, você falasse comigo para me oferecesse um clareamento e a gente não conversasse, para você me explicar que não existia essa contraindicação, ou eu não me expressasse, porque para mim na cabeça já estava tudo certo, se toma café não pode fazer, você poderia ter perdido a oportunidade de me vender um clareamento. Quantas vezes isso não pode acontecer com seus pacientes? Que morrem de vontade, de repente, de fazer o clareamento, mas não fazem porque trabalham num lugar onde tem lá o cafezinho, e o cafezinho de tempos em tempos ele vai lá, toma um cafezinho, de tempos em tempos ele vai lá e toma um cafezinho, e aí ele mesmo tem na cabeça dele essa objeção de que, para fazer tem que cortar o café, eu não vou cortar o café, não vou fazer. Mesma coisa, tabagismo, né? Não estou falando que seja indicado, mas às vezes as pessoas acham que porque fumam não podem fazer algum tipo de procedimento. Você pode inclusive trabalhar para ele, realmente é melhor que você largue isso por outros motivos, N motivos. Você pode explicar para ele, né? Tem todos os motivos do mundo para parar, na verdade, né? O que não tem motivo é para continuar com isso. Mas você pode trabalhar, explicar que você pode ajudá-lo, mesmo que ele, eu não consigo parar de fumar, eu estou tentando, e aí eu tenho um problema periodontal, e o cigarro é isso, aquilo. Mostra para ele, tudo bem, não é contraindicação para você vir aqui fazer seu controle, para você vir aqui fazer sua profilaxia, sua manutenção. Muito pelo contrário, você tem que vir mais vezes. Às vezes o cara acha que está condenado, que vai perder os dentes mesmo e não precisa mais ir. Então você pode resolver essas objeções com conteúdos, explicando para ele.
Mate essas objeções. Você, por exemplo, trabalha com sedação consciente. Cara, eu sou extremamente ansioso, eu só consigo fazer tratamento quando o negócio estoura, porque eu não aguento mais, não consigo ir no dentista, eu fico ansioso. Mostra para ele que existem meios de controlar essa ansiedade, que você é um cara que tem ali, você investiu nisso, você sabe sobre o assunto e que você tem como ajudá-lo. Acabe com essa objeção, mate essa objeção, enfraqueça ela ao máximo. Eu tenho medo de fazer implante porque implante dá rejeição. Explique como funciona. Sempre lembrando de uma maneira simples, né? Que é para um leigo entender. Eu me lembro quando comecei a fazer implante no consultório lá atrás, né? Que às vezes eu queria explicar todo o mecanismo de osso-integração para o paciente. Baita cagada minha, né? Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu sei que isso não tem nada de ganho. Pode ser até que tenha jogado contra a minha pessoa, na verdade, né? Na hora de fechar, de repente, os tratamentos lá atrás. Por quê? Porque eu tentava explicar coisas que não tinham interesse. Porque o paciente ele não quer saber o procedimento. Eu já falei isso algumas vezes e eu vou repetir. O seu paciente ele não quer saber sobre o tipo de procedimento, como é o procedimento. Raríssimas exceções ele vai querer saber como é o procedimento. O que ele quer saber é sobre o resultado. O que ele quer saber é sobre como vai ficar lá no final, como você vai resolver o problema dele. Então, quando a gente cria um conteúdo explicativo, técnico, a gente inclusive pode levantar objeções ao invés de matar essas objeções. O cara está decidido a fazer o implante. Aí você vai explicar para ele que você vai abrir um retalho, que você vai perfurar o osso dele. Você acha que ele quer saber disso? Não quer. Você está levantando objeção na cabeça dele, está explicando para ele exatamente, levantando para ele a bola que é para isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, todas as coisas que ele tem medo. Você que está falando para ele. Ao invés de deixar ele, que já estava resolvido com a vida dele, fazer o que ele precisava fazer. O cara às vezes precisa fazer um tratamento de canal, nunca fez na vida, né? Precisa fazer uma endo. E ele ouviu lá do vizinho dele que endo dói pra caramba. E aí ele não quer fazer. Aí você levantou a objeção ali que para fazer um tratamento X, Y, Z, você precisa fazer tal e tal outra coisa. Cuidado. A gente tem que matar a objeção, não levantar. Então esse é o primeiro tipo de conteúdo que a gente tem que fazer. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo que resolve dúvida, que resolve dores. Eu sei que pode parecer óbvio o que eu vou falar para você, mas para muitas pessoas não é. Tem muitas pessoas que não sabem que dá para clarear os dentes, que qualquer pessoa pode fazer um clareamento. Tem muitas pessoas que não sabem que os implantes hoje em dia têm uma indicação gigantesca. Tem muitas pessoas que não sabem se podem fazer harmonização facial ou não. Tem muitas pessoas que não sabem se devem ou não usar aparelho. Elas têm dúvidas, mas elas têm dores. Se ela tem os dentes amarelados, se ela tem os dentes desalinhados, se ela tem rugas de expressão, marcas de expressão, se ela tem ausência de dentes, é muito provável que ela queira consertar isso, que ela queira melhorar isso. Só que muitas vezes ela também não vai saber como melhorar. Ela não vai saber que ela pode melhorar. Eu nunca tinha lido ou estudado sobre harmonização. E aqui na especialização a gente teve um módulo, uma professora convidada, falando justamente sobre a harmonização. E eu nunca soube na minha vida que aquela linha que chamava bigode chinês e que aquilo incomodava tanto as pessoas. Até porque se eu tenho bigode, o meu não é chinês, né? O meu tá bem por aqui, na verdade. Então, existem ali algumas... E olha que eu tô falando que eu sou dentista e sou da área, né? Conversando com um amigo meu, outra coisa, né? Conversando com um amigo meu, outro exemplo. Conversando com um amigo meu que é bucomaxilo, ele me falou sobre o tratamento de apneia e ronco, que ele salvou casamentos, assim. Salvou o casamento da cunhada dele. Que a cunhada não aguentava mais dormir com o marido por conta do ronco.
E ele foi lá e existem lá os procedimentos, a cirurgia, enfim. Não vou entrar no mérito técnico disso também, porque não me aprofundei tanto assim, não é minha área, mas você entende que existem certas coisas, certas dúvidas que o seu paciente tem, certas dores que ele tem, e eu não estou falando nem de dores físicas, né? Dores emocionais, dores físicas também pode ser, né? Mas coisas que ele gostaria de mudar nele, que ele gostaria de melhorar no sorriso dele, que ele gostaria de melhorar, e que ele não sabe da existência sequer da solução. Ou ele sabe da solução, mas acha que aquela solução não serve para ele. Ou que aquela solução é cara demais para ele, ou que aquela solução está fora do alcance dele, ou porque aquilo só serve para artista, que aquilo só serve para porque aquilo é caro demais. A gente não cumpre muito bem com o nosso papel de mostrar tudo que a odontologia pode fazer. A gente não cumpre muito bem com o nosso papel de mostrar todo o potencial que a odontologia tem para resolver problemas, para mudar vidas. Essa é a verdade. A nossa odontologia, a odontologia brasileira, é uma das melhores do mundo, a gente sabe disso. Por quê? Porque a gente tem potencial e a gente desenvolveu esse potencial de transformar vidas. A gente não faz só restauraçãozinha. A gente não vai lá e coloca só um pininho. Não. A gente sabe reabilitar, a gente sabe mudar a vida das pessoas, devolver confiança, fazer com que essas pessoas possam voltar a sorrir, mastigar com segurança, com confiança. E é isso que você tem que aprender a mostrar para as pessoas. Qual é o tipo de mudança que você faz na vida delas? Quais são as dores que você resolve, que melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, que melhoram o relacionamento dessas pessoas com a sociedade. Pessoas que às vezes não têm dentes, você vai lá, ou que tem vergonha de sorrir, que nem de cariado, isso, aquilo, outro. Você resolve aquilo, você transforma a vida da pessoa, a pessoa consegue se reinserir na sociedade, a pessoa consegue um emprego, a pessoa consegue voltar a sorrir. Eu tenho uma lembrança muito forte da primeira paciente que eu tive de DTM, lá na faculdade ainda em 2001. Essa paciente eu me lembro quando ela chegou, no primeiro dia, que ela chegou andando com a mão no rosto, andando em passos bem devagar, assim, em passinhos bem lentos, andando bem devagar, sentou, e aí na hora que a gente foi fazer o exame, a maior queixa que ela tinha feio, né? Mas a maior queixa dela, na verdade, era que ela não conseguia abraçar a própria neta. Porque quando a neta a abraçava, encostava no rosto e doía. Ela sentia muita dor. A gente a tratou e eu me lembro, depois da gente ter instalado a placa, de ter feito acompanhamentos, ajustes, enfim, a semana seguinte, essa pessoa voltou sorrindo, feliz, não porque tinha simplesmente melhorado a dor, porque ela tinha conseguido abraçar a sua neta. Tem preço para isso? Eu sou pai e eu imagino que se eu tivesse que ficar sem abraçar o meu filho e eu pudesse voltar a abraçá-lo, isso seria assim, sem preço nenhum para mim. Não teria dinheiro no mundo que pagasse isso, que ia pagar isso. A gente esquece muitas vezes que a gente trabalha num campo que mexe muito com, não só com dores nesse sentido, mas com desejos, com sonhos. E esses desejos e sonhos, eles, na maioria das vezes, são inestimáveis para as pessoas. A gente quer pôr preço naquilo e a gente muitas vezes até fica embaraçado de passar preço. Né? Eu vejo muito isso, né? Quando a gente vai, especialmente em cursos, né? Tanto aperfeiçoamento, especialização, os alunos eles sentem um pouco de vergonha, não sei exatamente se seria vergonha a palavra certa ou a melhor palavra, mas eles não sentem segurança em passar valores, por exemplo, para os pacientes dos tratamentos. Essa insegurança, às vezes, não condiz
com o pensamento daquele paciente, porque aquele cara, isso foi um caso que aconteceu, inclusive na especialização, o cara tinha fluorose em todos os dentes. Fluorose de um grau elevado, com o esmalte já esfarelando, e a gente fez fez procedimentos para devolver a estética do sorriso dele, né? E aí na hora de passar os valores para o paciente, o aluno ficou encabulado de passar. Quando a gente foi e conversou com ele, ele ficou extremamente feliz de poder resolver esse problema que para ele incomodava há mais de 20 anos. A gente não sabe mensurar isso, porque só quem está passando aquela dor sabe exatamente como dói, sabe exatamente como aquilo faz sentido e tem valor para ele. Então, cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, porque isso é frequente. Não é uma ou duas vezes que eu já vi histórias assim, não é uma ou duas vezes que isso já aconteceu e pode ser que tenha até, inclusive, acontecido com você. Então, primeiro tipo de conteúdo que remove objeção. Segundo, que resolve dúvida ou resolve dor. Terceiro tipo de conteúdo que você vai fazer é o conteúdo que te fornece autoridade. O que é um conteúdo que te fornece autoridade? É um conteúdo que mostra que você tem conhecimento sobre o assunto. Então você vai explicar para que serve o clareamento, para quem é o clareamento. Você vai explicar por que o clareamento funciona, como o clareamento funciona sempre, de uma maneira simples. Tá? Você não vai chegar para o cara e falar que o peróxido de hidrogênio interage numa reação de oxirredução com os pigmentos, quebrando em moléculas menores. Não, você não precisa chegar nesse ponto, tá? Então você vai falar que existe uma interação entre o agente clareador e os pigmentos que escurecem o dente e com isso ele vai conseguir ter o dente dele mais claro de novo, ou vai ter esse dente dele mais claro, que vai transformar, deixar ele mais jovial, vai deixar ele mais feliz, mais confiante, enfim. E aí você vai seguir pelo caminho. Então você vai mostrar com conhecimento técnico que você sabe. Outro jeito de mostrar é com resultado. Como você mostra resultado? Você pode mostrar, por exemplo, um resultado de um dente clareado, de uma restauração que você fez, com os dentes naturais, com os dentes parecendo naturais, né? Isso que eu quis dizer. Então, esse é um outro jeito de você mostrar a sua autoridade. E os outros dois tipos de postagem que eu vou falar para você agora são dois tipos de postagem que também vão te dar autoridade, mas que vão te ajudar em mais de um caminho. O primeiro deles, que é o nosso quarto tipo, o primeiro deles é o antes e depois. Né? Agora a gente tem essa possibilidade do antes e depois, que foi liberado aí por resolução, lógico, com todas as regras, enfim e tal, mas o antes e depois ele é uma excelente ferramenta para você mostrar o poder de transformação dos procedimentos que você faz. Nem sempre o antes e depois ele é tão bom assim. Muitas vezes só o depois já é suficiente. Por quê? Porque a gente entra num dilema um pouco além do que é simplesmente a parte ética de mostrar antes e depois. O antes e depois, quando a gente mostra, em alguns casos, ele pode levar ao entendimento da pessoa de que ela vai ter aquele resultado, como se fosse uma garantia de resultado. E isso é complicado, né? Porque cada caso é um caso, a gente sabe disso. Mas para o paciente, às vezes, não é tão simples assim. E para o juiz, pode ser que também não seja tão simples assim, se isso for chegar até lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o antes e depois, deixando muito claro, apesar de escrever lá que cada caso, não sei o que, a gente ainda corre um pouco desse risco. Então, ao invés do antes e depois, eu tenho uma sugestão. Ao invés do antes e depois, coloque o depois. Coloque uma pessoa, ao invés de você focar só no antes e depois para que a pessoa veja a diferença, eu não falei para você que a pessoa quer a transformação? Foque na transformação.
Mostre uma pessoa com, em vez de você mostrar uma pessoa com os dentes desalinhados e depois com os dentes alinhados, mostre uma pessoa com os dentes alinhados e fale, esse pode ser o seu sorriso, alguma coisa nesse sentido. O seu sorriso pode ser alinhado como esse. Então, ao invés de você abusar do antes e depois, põe uma foto de um paciente seu depois, um vídeo dele sorrindo, mostrando a transformação que aconteceu. Você já viu um monte de vídeo desse motivacional que tem por aí. Faça alguma coisa do tipo. E isso já linka para o nosso último tipo de postagem, que é o depoimento. Então, abuse desses depoimentos. Por quê? O depoimento ele tem um poder enorme. Por dois motivos principais. O primeiro deles é que o depoimento ele é uma prova de que você tem expertise, de que você consegue resultado e de que o seu paciente está satisfeito. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que as pessoas tendem a se relacionar com quem é similar a elas. Então, se você, por exemplo, tem dentro do seu público lá jovens de uma faixa etária tal, pegue alguém emblemático desse seu público ideal e escolha essa pessoa, peça para essa pessoa para que ela faça o depoimento para você. Porque todo mundo que for dentro dessa sua faixa de paciente ideal, quando olhar para essa pessoa, vai se relacionar com ela. Veja a diferença. Se eu estiver aqui te explicando alguma coisa, se eu estiver aqui te explicando, estiver explicando para o paciente, né, que uma faceta é assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele vai se relacionar comigo? Não, ele vai, é meio que professor, aluno ali, né, dentista. Ele não é dentista, então ele não vai ter essa relação comigo, ele não vai se enxergar em mim, ele não vai ter empatia. Agora, se ele pega e eu mostro um depoimento de alguém que tinha o mesmo problema que ele, que conseguiu resolver, que está satisfeito com o resultado e que ainda por cima é parecido com ele, parecido no sentido de, pode ser, por exemplo, mulher com mulher, homem em homem, pode ser isso. Não precisa ser, a pessoa consegue se relacionar, achar um ponto em que ela fala, poxa, olha lá, é parecido comigo. Quando ela consegue sentir essa empatia vinda normalmente de um paciente seu, as suas chances de conversão são ainda maiores. Mas eu então tenho que abusar de um tipo de conteúdo só desse? Não, o ideal é você fazer uma mescla de todos eles. Como você pode fazer uma mescla deles? Você vai ter aí normalmente, eu aconselho você a ter ciclos temáticos durante o ano dos principais procedimentos que fazem parte aí do seu consultório. Então você vai escolher no máximo 7 desses procedimentos para fazer isso durante o ano e fazer ciclos de 45 dias. Durante esses 45 dias você vai mesclar. Você vai pôr conteúdos que te dão autoridade, conteúdos que quebram objeções, conteúdos que resolvem dores, conteúdos, fotos de resultados de tratamento, vai colocar depoimentos de pacientes, você vai mesclar isso. Quando você faz esse coquetel todo, tudo isso vai trabalhar em sinergia para fazer com que os pacientes se aqueçam cada vez mais, aqueles caras que estão lá no Instagram, que estão lá na rede social, aqueçam cada vez mais e queiram, desejem ser seus pacientes para terem a mesma resolução que você está mostrando que você resolve ali. Você está se tornando desejado pelas pessoas. Esse é o trabalho que você está fazendo. Você está trabalhando a sua autoridade para se tornar desejado por aqueles pacientes que estão nas redes sociais. É diferente de ficar mendigando, marca um agendamento comigo aqui. Essa é a principal diferença de criar conteúdo e simplesmente anunciar. Quando a gente simplesmente anuncia, vai ter resultado? Claro que vai, porque tem gente que quer ir direto ao ponto. Mas quando a gente cria conteúdo e a gente trabalha isso, a gente aquece a nossa audiência, a gente faz com que as pessoas criem um relacionamento com a gente, é muito mais fácil de vender para elas. E quando eu digo muito mais fácil de vender, eu estou querendo dizer, inclusive, planos de tratamento de alto valor. Porque a pessoa
conhece você, ela sente que conhece você, ela sente que viu o que você sabe fazer, ela se relacionou com aquilo que você tem para passar de conteúdo para ela. E aí, nesse momento, fica muito mais fácil dela decidir pela compra. Por quê? Porque você é uma autoridade na cabeça dela. Então, coloque em prática isso. Me conte depois os resultados que você teve, que eu tenho certeza que vão chegar melhores do que até você pode imaginar. Tá certo? Um grande abraço, o bate-papo de presença de hoje vai ficando por aqui e eu vejo vocês no nosso próximo bate-papo de presença. Um grande abraço e até mais.